Olá pessoal, que prazer recebê-los aqui no canal Alexandra França. Aqui falamos de costura, de tutoriais, de máquinas de costura, Elgin Premium JX 10.000 e Singer Direct Drive, que são as máquinas que eu tenho aqui no meu ateliê. Meu ateliê fica aqui na minha casa, num quartinho que eu peguei aqui num cantinho para poder começar a costurar. E hoje eu vim aqui para a gente poder bater um papo, que é assim, um informativo para você que está começando e tem dificuldade em saber que tipo de estruturador você vai usar para as suas peças, para sua bolsa, para o seu estojo, para sua nécessaire, tá? Então eu quero falar para você o seguinte, a minha experiência com esses estruturadores, tá? Eu sei que ainda tem outras variedades que eu ainda não experimentei, mas eu queria passar para vocês aquilo que eu já testei e qual foi a minha experiência com o que eu já testei, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre a manta. Quando eu comecei a fazer as minhas peças, eu comecei com a manta acrílica ou acrilon. E assim, achei que ficava muito mole, a peça ficava muito molenga e eu não gostava do resultado. Então com isso eu fui vendo alguns vídeos aqui no YouTube e aí fui testando outros tipos de manta também. Então depois eu testei a manta R1, que é aquela manta que tem resina de um dos lados, que você ativa a resina com o calor do ferro, tá? Então você pega a resina, pega a manta, pega o tecido, coloca o tecido sobre a manta na parte que tem a resina e aí vai pro ferro e aí com o calor do ferro a manta vai grudar no seu tecido, tá? Então essa é a manta R1. Aí achei que ela era um pouco melhor que a manta acrílica, porém ainda não tava assim firme como eu queria que ficasse. Aí eu testei então a manta R2, que eu trouxe aqui um pedacinho para mostrar para você, tá? A espessura dela, ó. Então a manta R2 ela tem resina dos dois lados. Você também vai ativar com o calor do seu ferro de passar. E a manta R2, ela deixa um pouco mais firme que a manta R1, tá? Porém, se você ainda quer que seja mais firme, tem outros tipos de materiais que você pode usar, tá? Mas se você não tem ainda, não comprou um outro material e tem aí na sua casa a manta e quer fazer com que a sua peça fique um pouco mais firme usando a manta, aí você pode usar a entretela, tá? Que é essa entretela aqui, que em um dos lados dela, ela tem uma resina também que gruda no tecido, que você ativa também com o calor do ferro de passar roupa, tá? Essa minha é aquela de fazer camisa, aquela bem grossa, tá? Então, para poder ficar assim mais firme, mais estruturado, você pode usar a manta junto com a entretela, que você vai conseguir um resultado melhor, tá? Porém, ainda não era o que eu queria. Então, com isso, assistindo outros vídeos aí na internet, no site da Educar, que tem cursos muito bons de artesanato, então eu vi que a Carol Viana usava um estruturador. E aí na loja aqui na minha cidade que vende essas armarinhos, né, bazar, pra gente poder fazer esse tipo de trabalho, então o pessoal tava vendendo o estruturador da Carol Viana, que é parecido com a manta, porém ele é bem mais firme. Ele tem essa textura aqui, essa estrutura aqui. Então ele é bem mais firme do que a manta, porque a manta, ó, é bem mais molinha. E ele é bem mais firme. Então eu comprei o estruturador da Carol Viana para experimentar. E assim, para peças lisas, como por exemplo, a gente fez aí a capa da caderneta de vacina, né?
Então, para peças lisas, peças retas assim, ele fica muito bom, a estrutura dele é muito boa. Só que ele perde aquela textura mais fofinha que a manta dá. Ele não tem isso, tá? Ele não tem essa... Você pega nele, ele não é tão fofinho quanto a manta. Porém, a peça fica bem estruturada, fica bem durinha. Mas quando você vai usar o estruturador, você precisa fazer tudo com o viés, tá? Porque ele é bem difícil de desvirar. Então, se você vai fazer uma peça dessa daqui e depois você vai desvirar para depois rebater a costura, aí você vai ter um pouco de dificuldade, porque ele é bem complicado para desvirar. Então, quando eu uso o estruturador, é para fazer peças assim mais retas, né? E que tenham um acabamento com o viés, que foi o que a gente fez no vídeo aqui da capa de caderneta de vacinação, que você pode acessar aqui no canal, porque eu dividi em vários módulos para que você pudesse acompanhar o passo a passo, desde a modelagem da peça até o corte, a costura e depois o acabamento final com viés, como cortar viés. Então é só olhar nos vídeos anteriores aqui do canal para você aprender a fazer, tá? Tá disponível aí gratuitamente para você, tá bom? Então, gostei do estruturador, porém tive essa dificuldade e ele não deixava a peça fofinha. Aí fui testar também o nylon 600, tá? Aqui, ó, em uma das partes dele ele é mais lisinho e na outra parte ele é um pouco mais áspero. Então eu percebi que é o seguinte, se eu usar o nylon 600 sozinho, a peça vai ficar mole, porém ela não vai ficar tão mole quanto se eu estivesse usando a manta acrílica. Se eu quiser que ele fique um pouco mais duro, mais firme, eu vou usar o nylon 600 com a entretela, né? Então eu vou conseguir que a minha peça fique um pouco mais firme, porém é a mesma coisa que eu já falei, não tem a estrutura, a textura fofinha, a gente acaba perdendo isso porque não tá usando a manta, tá? Então, mas você pode fazer pode estruturar suas peças com esses materiais que eu acabei de falar. Aí, gente, depois eu descobri também o PVC. E esse PVC, ele já vem com tipo uma manta mais fininha aqui no fundo, né, do outro lado dele. E aí você não precisa estruturar a sua peça, você vai costurar com o PVC. E aí o forro você pode fazer em tricoline ou o cetim dublado ou nylon dublado. Que eu não tenho aqui agora para mostrar, mas são, como que eu vou falar? São tipos de forro, né, que você pode usar, e daí você vai ficar com uma peça mais estruturada também, mas não precisa como que eu vou falar? Da manta para poder fazer isso. E aí ela vai dar uma textura dessas bolsas que a gente compra na loja, bolsas industrializadas, tá? Eu ainda não fiz nenhuma peça com esse PVC para mostrar para vocês como que vai ficar. Mas eu acredito que vai ficar bem legal. Só que não vai ficar fofinho também. Vai ficar com cara de peça industrializada, que são essas peças que a gente compra nas lojas, tá bom? Mas também é uma opção. E não deixa de ser artesanato, porque a gente está fazendo manualmente e a gente está fazendo em pequena escala. A gente não faz uma produção de várias peças, a gente faz algumas peças e faz peças diferentes uma da outra, ou seja, a gente personaliza as peças que a gente faz. Então, por isso continua sendo artesanato, tá? Então, gente, até o momento foi o que eu testei. Eu quero falar para vocês que eu ainda não cheguei na textura que eu quero, porque o que eu pretendo é uma peça com a textura bem fofinha, porém bem firme, como se tivesse a firmeza do estruturador com a fofura, né, vamos falar assim, da manta.
Então eu ainda tô fazendo alguns testes. E o próximo teste que eu vou fazer vai ser com o acoplado, que eu também já vi alguns vídeos aqui no YouTube. O acoplado e o acoplado com o TNT, para ver se vai chegar na textura do que eu quero, que é uma peça bem firme, porém macia, fofinha, gostosa de pegar, tá? Mas é isso. Então, assim, para você que tá começando aí, tem dúvidas do que usar, tá naquela fase do que comprar, manta acrílica, manta R1, manta R2, o que eu vou comprar para poder deixar a minha peça firme, tá? Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar a clarear aí suas ideias para que você possa tomar a melhor decisão para você, tá? Porque o ideal é que você tenha em mente aquilo que você quer fazer e qual o resultado que você espera obter com as peças que você faz. É uma peça mais firme, é uma peça mais macia, mais fofinha, é uma peça firme, porém fofinha. Então isso é você que vai definir, e a partir da sua definição é que você vai comprar os materiais para agregar ao seu produto e para deixar o produto com a sua cara, tá? Então, espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aqui no canal. É só clicar ali no inscrever-se e no sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, você possa assistir em primeira mão, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder também. E aproveita para ver os outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa boa, muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar, tá ok? Tchau, tchau!